Muito além dos videogames. Memórias de um jogador. Por Luiz Miguel Gianelli. Narração: Luiz Miguel Gianelli. Estágio 14. Uma manhã pelo melhor de todos. A cada dia é mais comum vermos imensas filas para comprar jogos e consoles nos seus lançamentos, especialmente no Japão, onde tal atitude parece já ser parte da cultura relacionada aos videogames. Algumas pessoas chegam a passar dias, a acampar, ou no mínimo, enfrentar horas para colocar as mãos no jogo tão desejado. Particularmente, acho isso um enorme exagero, desperdício de tempo e dinheiro, uma verdadeira idolatria. Além disso, com o passar dos anos, o que vejo é que a melhor época para adquirir um novo console ou novos jogos é quando os mesmos já estão estabilizados, podendo ser adquiridos num preço bem mais em conta. Nunca me preocupei muito em adquirir nada na época de lançamento, ou enfrentei filas por causa disso. O mais parecido que fiz foi o acontecimento que narro agora. Numa bela manhã, em dezembro de 1998, ao acompanhar todo o processo de produção, divulgação, atraso nas datas e, por fim, o anúncio do seu lançamento através das revistas Nintendo World e Super Game Power, lá estava eu, na porta da locadora World Games, aguardando que o dono a abrisse para poder, enfim, alugar e jogar o tão esperado The Legend of Zelda: The Ocarina of Time para o Nintendo 64. Praticamente todas as publicações relacionadas a jogos só falavam disso, e entre os amigos a empolgação era muito grande, e incluía-me nisso. Já gostava da franquia desde que descobri o seu antecessor para SNES, The Legend of Zelda: A Link to the Past, quando venci o preconceito com jogos vistos de cima, tornando-se meu jogo favorito. Então, quando soube pelos amigos que o cartucho chegaria no dia seguinte na locadora e tinha aquela manhã livre, fui lá para garantir a locação. Afinal, não tinha como perder. Pela primeira vez, vi uma locadora sendo aberta. Entrei e aguardei. Mas nada acontecia. Não chegava cartucho algum, vendedor, entregador ou qualquer movimento diferente que pudesse indicar que o tão aguardado game estava por ali. Perguntei então aos balconistas, que afirmaram que o jogo chegaria sim. Então, aguardei mais. Olhei todas as caixas de jogos de todos os sistemas, assisti os games que rodavam nos consoles que estavam ligados e vi uma ou outra pessoa entrando e saindo com seus jogos alugados ou jogando algo no PlayStation e no Nintendo 64. Mas Zelda 64 que é bom, nada. Então, por volta do meio-dia, já cansado, entediado, com fome e precisando ir para a escola, desisti de esperar e fui saindo. Mas quando me dirigia à porta, vi a mulher da locadora com 2 cartuchos do Zelda na mão e abrindo um, colocando a caixa para exposição na vitrine, onde ficavam os jogos à venda. Fiquei todo empolgado, estranhei a razão de não terem me falado nada. Fui logo pedindo para alugar o novo game no seu belo cartucho com escudo e espada na label dourada. Para minha decepção, ela disse que não alugaria, que aqueles 2 cartuchos eram para venda. Fiquei bravo, não podia acreditar. Passei a manhã toda ali aguardando e só agora me disseram isso? Não aceitei e insisti com a dona. Falei que estava aguardando desde cedo, perguntei sobre o cartucho, que não me falaram nada e tudo mais que podia. Estava bravo, mas segurei-me para não brigar ou demonstrar nenhum exagero. Sabia que nem pelo Zelda 64 valia a pena pecar, brigar ou manchar o meu testemunho cristão. Mas insisti, e muito. Por fim, a dona e o assistente ficaram se olhando, ligaram para alguém e só então aceitaram alugar o cartucho para mim, com a condição de que entregasse no dia seguinte, sem falta. Ufa! Voltei para casa correndo, deixei o jogo ao lado do console, almocei e fui para a escola.
Conversei com alguns amigos que também aguardavam o jogo, liguei para outros após a aula e durante aquele fim de tarde e toda a noite de sexta-feira, descobrimos esta fantástica e épica aventura. Ficamos todos ali encantados e admirados com o melhor jogo de videogame já produzido. Tudo era perfeito, os gráficos, a jogabilidade, as músicas, a história, a imersão, enfim, éramos unânimes. Estávamos diante do melhor jogo de todos os tempos. Divertimos-nos muito e no sábado jogamos o quanto deu, até o horário limite para entregar. Descobrimos alguns segredos, superamos algumas dungeons, derrotamos inimigos e avançamos um pouco na história. O suficiente para saber que precisávamos jogar aquele jogo até o fim e, quando possível, definitivamente comprá-lo. Obviamente, aluguei o jogo outras vezes e um amigo do bairro, o Douglas, comprou através de um colega que veio dos Estados Unidos. E assim, sempre jogávamos juntos. Um dia, enfim, juntamos o dinheiro em casa, compramos o cartucho, usado, é claro, e o destrinchamos de ponta a ponta, fazendo tudo o que era possível. Tentamos o impossível também. Até que 2 anos depois, trocamos o Nintendo 64 por um PlayStation com nosso amigo Thiago, e o Zelda foi junto. Eu gostava tanto do jogo que em certa reunião de jovens da igreja, na casa do responsável, após as jogatinas multiplayer de Mario Kart, tentei usar o game para impressionar Débora, a garota por quem era apaixonado, mostrando o quanto o jogo era legal e eu sabia jogá-lo. Não funcionou muito bem, visto que ela não ligava para videogames e logo estava fazendo outras coisas. Pelo menos, tempos depois, descobri que ela gostava de Arquivo X. E agora, com algo em comum, consegui puxar assunto e desenvolver uma amizade. Graças a Deus, anos depois, a conquistei de outras maneiras, sem precisar dos games para isso. Ufa! Além disso, noutra ocasião, fui até a casa do Thiago com meu cartucho para jogarmos juntos. Estava de bicicleta e a rua era de terra. Ele aguardava-me no portão quando uma rajada de vento passou e levou meu boné. Tentei pegá-lo no ar e não consegui. Perdi o controle e caí com tudo no chão. Foi um tombo e tanto. Ralei-me todo, sujei a roupa, fiquei com o cabelo bagunçado, arranhei a bicicleta e tudo mais. Mas a única preocupação era com o precioso cartucho de Zelda Ocarina of Time, que protegi com todo cuidado, e para meu alívio, não sofreu nenhum dano. Thiago ficou rindo de minha cara, e até hoje lembra dessa história e conta para todo mundo. Foi épico salvar a princesa Zelda do terrível Ganondorf, vasculhando o belo e vasto reino de Hyrule, viajar no tempo e alternar entre Link criança e adulto, cavalgar sua égua Epona, pescar, tocar a ocarina, vencer os inimigos, quebrar muitos vasos e fugir das galinhas. O Nintendo 64, apesar das suas limitações e defeitos, como a mídia em cartucho, a falta das apresentações em computação gráfica, a ausência de vozes em vários jogos e dos famosos games da Capcom, Square e SNK em seu catálogo, foi um console incrível. Jogos como Super Mario 64, Banjo-Kazooie, 007 GoldenEye, Mario Kart 64, Diddy Kong Racing, Mystical Ninja, Starring Goemon, Star Fox 64, F-Zero X, Wave Race, 1080 graus, Snowboarding e International Superstar Soccer 64, dentre outros, foram muito marcantes, inesquecíveis mesmo. Mas nada se comparou ao Zelda, nem no Nintendo 64, nem nos consoles rivais da época. Obviamente, com o passar dos anos, jogos mais avançados foram lançados, superiores tecnicamente. Contudo, não tenho dúvida, para quem viveu aquela época, Ocarina of Time é com certeza o melhor jogo de todos os tempos. Creio que terminar Ocarina of Time foi a experiência definitiva para mim
como jogador de videogame. Obviamente, joguei e zerei alguns jogos depois dele, e ainda me divirto com outros hoje em dia, mas nunca mais foi a mesma coisa. A imersão naquele universo foi tão grande que após salvar a princesa Zelda e o reino de Hyrule do maligno Ganondorf, nenhum outro jogo trouxe o mesmo sentimento. Nem mesmo as excelentes sequências da série, como Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword e o premiadíssimo Breath of the Wild. Basicamente, a mesma sensação que anos depois, minha esposa e eu sentimos ao assistir a trilogia O Senhor dos Anéis. Nenhum filme foi mais a mesma coisa. Foi interessante, pelo menos até onde sei, ter sido a primeira pessoa em Caçapava a alugar e jogar Zelda 64. Valeu a pena aquela manhã na locadora World Games. Que jogo incrível, simplesmente fantástico, épico e inesquecível. O melhor jogo de todos os tempos.